Nossa história inicia olhando para a cidade do Recife do século XIX. Usando as datas convencionais, nós temos em nossa nação, de 1822 a 1889, o regime do Império do Brasil. Portanto, é na cidade do Recife, em 1873, no Brasil Império, que nessa terra é plantado o grão de mostarda, a Igreja Evangélica Pernambucana. Durante esse tempo, muitos viajantes deixaram registrado suas impressões da cidade do Recife. E diga-se de passagem, não eram as das melhores. O naturalista Charles Waterton, em 1824, sobre o Recife, assim registrou: olhando para a cidade, a coisa que mais impressiona é que cada pessoa tem construído sua casa somente para si e sem pensar nos outros, no bem público. A aparência das casas não as favorece. Algumas são bem altas, algumas muito baixas, algumas caiadas, outras manchadas, mofadas e negligenciadas, como se nem dono tivesse. No final deste século, outro viajante, o Frederic Alcock, tinha uma opinião, digamos assim, mais simpática em relação às ruas do Recife. Na linguagem dele e nas suas palavras, as ruas da cidade de Pernambuco são estreitas, sujas e fedorentas. Mas as casas têm um aspecto alegre, sendo pintadas principalmente em cores primárias. Há muitos negros e existe uma falta total de veículos. Uma coisa é certa: a situação das ruas de Recife certamente que não eram das melhores. Outra observação feita por esses viajantes tem a ver com o comportamento percebido nas ruas. Claro que não podemos tomar isso como uma verdade absoluta. Isso porque quem escreve estava de algum modo ressentido, visto que em 1759 havia ocorrido a expulsão dos jesuítas e o antigo colégio dos jesuítas havia se transformado no Palácio do Capitão-Geral de Pernambuco. Então, segundo o mesmo Charles Waterton, o fracasso na catequese dos jesuítas produziu uma sociedade empobrecida, moral e intelectualmente. Voltando então para a cidade do Recife, em termos de população, Recife tinha aproximadamente, na metade do século XIX, 50 mil pessoas. A grande maioria, é verdade, vivia em situação precária, e a febre amarela era a causa de inúmeras mortes. Em termos de organização do espaço urbano, a cidade era dividida basicamente em 3 bairros: a ilha de Recife, que era a área do Porto, o bairro de Santo Antônio e o bairro da Boa Vista. No que diz respeito ao aspecto religioso, havia 17 igrejas ou capelas católicas, havia também uma capela anglicana, 2 mosteiros e 3 conventos. No cenário urbano havia também espaços frequentados pela elite. Interessante nós pensarmos que é nessa época, em 1850, que foi concluída a construção do belíssimo Teatro de Santa Isabel. Apesar desse mesmo teatro ter sido destruído em 1869 por um terrível incêndio. O bairro do Recife era o centro econômico e pulsante da cidade. Nas palavras da pesquisadora Kátia Lubambo, era o Recife do arsenal, o Recife da alfândega, o Recife dos trapiches, o Recife dos guindastes, o Recife da Praça do Comércio,
o Recife das Senzalas, o Recife da Rua e do Arco do Bom Jesus, o Recife da Intendência, o Recife da Cruz do Patrão, o Recife dos sobrados de azulejo de 3, 4 e até mais andares. A segunda metade do século XIX marcou no Brasil Império um grande avanço no que diz respeito aos portos no Brasil, e entre eles o Porto do Recife. Pois bem, em sua primeira viagem ao Brasil, o Dr. Robert Calley, fundador da Igreja Evangélica Pernambucana, registrou em seu diário pessoal no dia 2 de maio de 1855. Terra à vista, chegamos em Pernambuco. Nesse registro, chama a atenção a impressão que ele ficou daquilo que ele disse ser chamado de jangada, as nossas jangadas. É claro que Calley continua a sua viagem em direção ao Rio de Janeiro, mas alguns anos depois ele voltaria para Pernambuco. E foi, portanto, pelo Porto do Recife que os pequenos grãos de mostarda, por meio da importação de Bíblias que chegavam em grande quantidade, iriam ser semeados em nossa terra. Mas isso já é assunto para o próximo episódio. Espero você. Até lá.